Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje nós vamos continuar a nossa aprendizagem em C. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre operadores na linguagem C. Na última aula nós aprendemos a mostrar coisas na tela e a declarar variáveis. E o próximo passo é aprender o que são operadores. Operadores são símbolos que dizem ao computador para realizar uma operação específica sobre valores ou variáveis. Eles funcionam como sinais matemáticos ou comandos lógicos que ajudam a construir expressões e controlar o fluxo do programa. O primeiro tipo de operador que eu vou apresentar para vocês hoje são os operadores aritméticos, que eu acho que vocês já devem conhecer sobre eles, que são operadores matemáticos, que servem para fazer contas. Antes de apresentar para vocês sobre os operadores aritméticos, eu quero ensinar vocês a fazerem comentários dentro do código. E para que servem os comentários? Os comentários é para você organizar a sua cabeça. A máquina vai ignorá-los, ele só serve para organizar o seu código da melhor forma que você puder. É muito importante porque às vezes tem aquele monte de código, você quer separar bonitinho para facilitar a sua vida. Então é para isso que existe os comentários. Vamos criar um comentário agora. Para você criar um comentário, você usa //. Aí tudo que tá nessa linha do //, a máquina vai ignorar. Você pode digitar o que você quiser, só serve para você realmente se organizar. E para que eu tô fazendo isso, gente? Para separar, né, a primeira aula, que a gente aprendeu print e tal, da segunda aula, que são operadores. São assuntos diferentes, eu quero separar bonitinho. Vamos lá, separar. Vamos escrever aqui, operadores aritméticos. E vamos lá começar a aprender sobre os operadores. Primeiro passo, gente, vou criar 3 variáveis. Sim, 3 variáveis. Variáveis int, já que estamos falando de aritméticos, né, gente? Int n1 recebe, vamos pensar no valor 8, pode ser 8. Int n2 vai receber 4. Peraí, deixa eu só organizar isso aqui, gente, que eu tenho agonia. Aí. E int n3 vai receber... Oh, não vai receber nada. Pronto, gente, criamos nossas 3 variáveis. E agora, vamos mostrar os operadores para vocês. O primeiro que eu quero mostrar é o de adição. A gente usa o símbolo normal que a gente já conhece, que é o de mais. A gente já conhece esse símbolo, aqui também é o mesmo. Vamos aqui atribuir a nossa variável n3 as somas do n1 e do n2, para mostrar aqui para vocês como é que é. A gente vai pegar o n1, a gente vai somar com o n2, tá vendo? Agora, vamos atribuir ao n3. n3 recebe n1 mais n2. Tá vendo? Essa é a estrutura. Vocês lembram do recebe, né? Que eu mostrei aqui em cima. Não confundam, não é igual, é recebe. Tá bom? Agora, vamos printar para ver o que acontece? Printf a soma entre hashtag d e hashtag porcentagem d é isso aqui, gente, a gente aprendeu na aula anterior. Então, se você tá com dúvida, é só você voltar para a aula anterior. N1, não se esqueçam da ordem, N2 e N3. Ponto e vírgula. Pronto. Agora, vamos rodar esse código para ver se deu tudo certo. Ó, aqui embaixo. A soma entre 8 e 4 é 12. Deu certo, gente. Olha só que legal. Eita, minha Nossa Senhora.
Deu certo. Aprendemos a soma, agora é hora de aprender a subtração. A subtração, gente, não é diferente, é a mesma coisa, literalmente, não muda nada. Ó, vamos criar variáveis diferentes? Ou a gente usa a mesma variável? Pode ser, a gente usa a mesma variável. É porque eu queria deixar mostrando aqui pra vocês. Então, vamos fazer um barra aqui, só pra criar um comentário. Deixa eu colocar aqui, soma. Eu queria deixar um comentário pra mostrar pra vocês. Então, agora, vamos fazer a subtração. A subtração, gente, é a mesma coisa que a soma. Só vai mudar o sinal, é óbvio. E o sinal é aquele que a gente já conhece, esse tracinho aqui. Vamos lá. Atribuir N3 a N1 menos N2. Agora, vamos colocar aqui a subtração. Subtração entre N1 e N2 é N3. Vamos rodar e ver se tá tudo certo? Olha lá, deu. Gente, me ajudem a resolver esse problema, que eu não sei como resolve. Eu não tô podendo usar um caractere especial que dá problema no terminal, gente. Olha só. A subtração entre 8 e 4 é 4. Pelo menos deu certo, né, gente? Só ali no terminal que deu aquela bugada. Eu não entendo por que isso acontece. Vamos colocar aqui, gente, subtração. Subtração. Recebe. Olha só. Agora, o próximo é multiplicação. Gente, essa aula vai ser bem simples, porque não é muito complicado de explicar isso para vocês. Porque são apenas os sinais que a gente vai usar para fazer as contas e tal. Não tem muito o que falar, você realmente tem que saber quais operadores usar em determinadas situações. Você sabendo a estrutura de como se usa elas, você já pode fazer um monte de coisa. Vamos mostrar agora a multiplicação. Multiplicação, gente, você faz assim. Pera, deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. Aí. Agora, deixa eu fazer aqui a multiplicação, só para vocês, ó. A multiplicação também usa a mesma estrutura. N3 recebe N1 vezes N2. Se vocês perceberem, o símbolo que é um pouco diferente. Símbolo de asterisco significa símbolo de multiplicação. É um pouco diferente do que nós já estamos habituados, porque ou é um ponto ou é um X, né, gente? Que a gente sempre vê. Então, aqui dentro da programação é diferente. A gente usa esse símbolo aqui, o asterisco. Vamos colocar aqui, então, no print. Vamos printar para ver se deu tudo certo. Vamos lá. A multiplicação. Vamos colocar sem acento dessa vez, gente, para não dar aquele problema de novo. Vamos lá, hein? Vamos ver o que vai acontecer agora. A multiplicação entre 8 vezes 8 e 4 é 32. Olha só que legal, gente. Deu certo também. Já vamos pro próximo, né? Que aqui a gente tem que ser rápido, pra aula não ficar muito grande, porque a última aula ficou enorme, né? Última aula quase 1 hora só de introdução. Agora a divisão, gente. A divisão, a gente utiliza uma barra. Tá vendo essa barra que a gente usa pra fazer o comentário? Então, a gente utiliza ela, só que só uma. Ó, vamos colocar aqui. N3 recebe N1 dividido por N2.
Agora vamos vir aqui no print para ver se tá tudo certo, né? Muito importante a gente vir no print. A divisão. E vamos rodar o código para ver se tá tudo ok. A divisão entre 8 e 4 é 2. Ótimo, né, gente? A gente está aprendendo bem rápido como que funcionam os operadores. Essa aula a gente vai acabar rapidinho, né? Pessoal, eu tava editando aqui o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar um detalhe para vocês sobre a divisão aqui na linguagem C. A divisão na linguagem C ela é um pouquinho mais complicada do que pode parecer, porque vocês sabem que a gente tem que especificar tudo para a máquina e se ela não entender o que é para fazer, ela vai fazer o que você não quer. Tipo aquele negócio que eu mostrei para vocês na última aula, em que em vez de mostrar a letra A, mostrou o número 65 e aí todo mundo ficou, o quê? Que é isso? Então, é um pouquinho parecido com isso. Esqueci de ressaltar para vocês que dentro de uma divisão de números inteiros, o resultado não vai ser flutuante. Quando você está dividindo números inteiros, você vai retornar um número inteiro também. O resultado da sua divisão vai ser um número inteiro. E se o resto da divisão não for zero? E se não for uma divisão exata? Se não for uma divisão que... Sabe? E se não for? E aí, o que vai acontecer? Se ter resto na divisão? Aí, o código vai cortar tudo que vier depois da vírgula. E a sua resposta vai dar erro. Ela vai dar errada, é claro. Porque, por exemplo, se o resultado da sua divisão for 2,9, a máquina vai cortar tudo que vem depois da vírgula e vai tirar. Então, o resultado vai sair 2. Às vezes, você tá ali dentro de um programa, você vê isso, você vai pensar que o erro tá ali dentro da estrutura da divisão. E se você vai olhar, não, mas é realmente isso que a gente faz para dividir o número. Por que tá dando resultado errado? Então, gente, se você tá fazendo isso com variáveis do tipo inteiro, o resultado vai realmente dar errado. Não tem o que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar a nossa variável para float, porque float suporta decimais. Vamos trocar aqui nossas variáveis para float, que aí o problema vai ser resolvido. Ah, né, gente? Eu nem mostrei para vocês. Vamos mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui um resultado de uma divisão que teria resto. Tipo 10 e 3. E vamos colocar aqui. Opa. N3 recebe N1 dividido por N2. Agora, vamos lá rodar isso aqui. Eu não vou nem mudar o print, é só pra gente ver. Olha aí o que acontece. O módulo da divisão entre 10 e 3 é 3. Módulo não, né? Vamos tirar aqui. A divisão entre 10 e 3 é 3. É claro que isso tá errado, gente. Isso não é a resposta certa. O que a gente faz para a gente resolver isso? A gente tem que transformar, em vez de int, a gente coloca float, né? É simples, gente. Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui um float. E aqui a gente também tem que mudar. Vamos colocar um 2.f só para não ficar um monte de zero. Ponto 2f, quer dizer, ponto 2f e um ponto 2f aqui também. Pronto, agora vamos rodar para vocês verem que agora vai dar certo. Agora deu certo, gente. 3.33. Então, se atentem com isso. Se vocês sabem que o resultado da divisão de vocês vai dar um número decimal, um número com vírgula, então usem float, não usem int. Vamos lá.
divisão. Agora, o último, gente, que eu vou apresentar para vocês de aritmético. O último que eu vou apresentar é o módulo. Muita gente talvez vai se confundir um pouco, mas ele é muito importante, tão importante quanto a multiplicação, a adição. Talvez você nunca tinha ligado muito. Você também não é uma coisa que a gente trabalha assim tanto na matemática básica. Claro que a gente trabalha, mas é que não é exatamente uma operação. A gente não vê isso como operação, que é um módulo. Módulo, gente, é o resto da divisão. O resto da divisão, a gente calcula com esse símbolo aqui, símbolo de porcentagem. Sim, a gente está vendo ele mais uma vez. Já não basta atribuir ele para mostrar valores no print, agora a gente tem um de operação, sim. O módulo, gente, é o resto da divisão. Sabe quando você divide um número e ele não vai dar um número inteiro? E aí fica o resto? Tipo, resto 1, resto 2. Quando o número não é uma divisão inteira, de resto 0, não sempre sobra. Então, isso aí é o módulo. E quando a gente usa o símbolo de módulo, o operador módulo dentro da programação, a gente quer saber o resto e não o resultado da divisão em si. A gente quer saber o resto. Isso é muito importante, por exemplo, para calcular se um número é par ou não. Às vezes o sistema pode pedir, eu quero os números pares. Você vai usar esse sinal, esse operador, para calcular se o número é par ou não. Por exemplo, se o módulo entre número tal e número tal for 0, então o número é par. Entenderam? Vou mostrar aqui para vocês como que é. N3 recebe N1 módulo de N2. Gente, qual vocês acham que vai ser o resultado disso aqui? O módulo... Isso a gente vai fazer um pouco diferente. O módulo da divisão entre N1 e N2 igual a N3. Vocês acham que vai dar que resultado aí, hein? 8 dividido por 4 é 0. Tá vendo, gente? Porque 8 dividido por 4 dá um número exato. Então, o resto é 0. Não vai sobrar nada. Esses foram os operadores aritméticos, que é o operador de soma, o de subtração, o de multiplicação, o de divisão e o módulo. Oi, gente, então eu mudei aqui um negócio. Eu separei a introdução dos operadores porque para ficar mais organizadinho, né? O próximo tipo de operadores que eu vou ensinar para vocês agora são os operadores de atribuição. Eu acho que esse é o tipo mais simples, gente, porque eu basicamente já ensinei eles para vocês. Vocês só precisam ter noção de que é um tipo de operador. No caso, eu ensinei só um deles, que são os operadores de atribuição. Olha, o primeiro operador de atribuição que eu vou mostrar para vocês é o que eu já ensinei, que é esse daqui, o recebe. Sim, gente, o recebe é um operador de atribuição, porque você está atribuindo um valor à sua variável. Por exemplo, olha, vou mostrar para vocês, vamos criar aqui uma variável, int número recebe 10. Quando você faz isso, você está usando esse símbolozinho aqui. E ele serve para atribuir. Então, ele é um operador de atribuição. Agora, o próximo, gente, esse tipo de operador, eles são mais para reduzir o número de código mesmo que você vai estar usando. Para facilitar a sua vida, para você escrever menos código. Tem gente que prefere do jeito tradicional, tem gente que prefere... o operador em si, mas aí vai do gosto da pessoa, os dois jeitos funcionam.
Por exemplo, eu crio uma variável. Tipo a variável número, que eu acabei de criar. Aí, eu quero somar a número e armazenar na variável número. Tipo, eu quero somar o valor da variável, que no caso é 10, com 1, ou seja lá qual for o valor, e continuar atribuindo ainda a variável número. Eu não quero tirar da variável número, eu quero que o resultado entre a soma entre o número da variável, que no caso é 10, ainda fique na variável número. Porque aqui, ó, na soma, quando a gente fez a soma, eu tive que colocar N3, tá vendo? Eu armazenei a soma das duas dentro de outra variável. Eu não quero que isso aconteça, eu quero armazenar na mesma. Então, para me fazer isso, é só fazer isso aqui, ó. Número recebe número mais o valor que a gente quer somar. Vamos aqui somar mais 5, por exemplo. Então, agora que eu entro com o operador, a gente aqui tá usando ainda o mesmo operador, no caso, né? Que é o recebe. Mas existe outro operador para resumir isso daqui tudo. E o operador é número mais igual a 5. Isso daqui, gente, é um operador de atribuição. E o resultado é o mesmo. Os dois funcionam da mesma forma. Só muda o jeito de escrever. Tem gente que prefere o de cima, tem gente que prefere o de baixo. E existe isso para todas as operações aritméticas que existem dentro da linguagem C. Você pode fazer número menos igual a 5. Você pode fazer número multiplicação igual a 5. Você pode fazer número divisão igual a 5. Deixa eu só fazer um espacinho aqui. E você pode fazer número módulo igual a 5. Então, independente de qual operador aritmético você colocar aqui, todos funcionam do mesmo jeito. Vai significar isso daqui, tá vendo? Tem gente que acaba se confundindo por não estar realmente explícito que está somando o valor da variável com o valor que você quer e armazenando na mesma variável. Então, tem gente que prefere o primeiro. Eu sou o tipo de pessoa que geralmente prefere o primeiro, porque a gente pode se confundir, sabe? Mas tem gente que prefere realmente abreviar tudo e fazer assim. Isso aí vai da sua preferência, né? Vamos para o próximo tipo de operadores, gente. Que agora vou explicar para vocês os operadores de comparação, ou podem ser chamados de relacionais. Bom, gente, esses operadores, eles servem para comparar dois valores. Então, você pode fazer todo tipo de comparação com eles. Eles vão ser utilizados dentro de ifs, whiles, for, em situações em que você precisa retornar verdadeiro ou falso. Eles retornam apenas esses dois valores, um representando o verdadeiro e 0 representando o falso, ou seja, true ou falso. False, que eu não sei falar em inglês direito, gente. Mas é porque geralmente nós usamos as expressões true ou false. Então, vou começar a anotar aqui para vocês. Peraí. Operadores relacionais. Primeiro que eu vou mostrar para vocês, gente, é o igual. O igual, ele é aquele símbolo de igual a. Lembra que quando eu falei sobre o recebe aqui, eu falei para vocês tomarem cuidado
para não confundir com igual, que o recebe não é igual, dentro da linguagem de programação, você vai usar o símbolo de igual como recebe. E o símbolo de igual é esse aqui, são dois iguais. No começo você vai ficar um pouco confuso, mas é fácil de se acostumar. Então, se eu querer falar que vamos criar aqui duas variáveis só para mostrar aqui, gente, desculpa o barulho. Criar aqui duas variáveis, int número recebe 5, int num2 recebe 5. Opa, peraí. Se eu querer dizer em alguma condição, tipo um if, nós vamos trabalhar, gente, com if mais pra frente, então eu não vou mostrar if agorinha pra vocês, só vou ensinar realmente a operação. Você vai fazer assim, se você for colocar dentro de um if, por exemplo, num for igual a num2. Tá vendo? É assim que a gente representa o de igual. Agora nós vamos ver o diferente, já que a gente explicou o igual, vamos ver o diferente. Se eu querer falar que num é diferente que num2, a gente vai pegar num diferente num2. A gente usa o símbolo de igual com o de exclamação. Juntando os dois vira diferente. Você vai ver que o símbolo de exclamação é muito usado para falar que não, sabe? Ele sempre é muito usado na maioria das linguagens de programação para falar que é diferente. Diferente de, que eles não são iguais. Agora o próximo, gente, é o maior. Se eu querer falar que num é maior que num2, eu vou usar esse símbolo aqui, gente, a setinha, simples. Acho que esses aqui vocês já estão acostumados, porque a gente já, até mesmo fora do mundo de programação, a gente relaciona isso aqui a maior que. Aí tem o menor que, né? Que é o contrário do maior que. É o num menor que num2. O próximo, gente, é o maior ou igual e também tem o menor ou igual. Vou apresentar os dois para vocês agora. Num maior ou igual a num2. E o menor ou igual num menor ou igual a num2. Esses aqui são os operadores relacionais, gente. Vamos para o próximo tipo. O próximo tipo de operadores que eu vou mostrar para vocês, gente, são os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles servem para quando você precisa de mais de uma condição dentro de um if ou de um loop, por exemplo. Vamos escrever aqui para a gente separar. Operadores lógicos. Gente, eu vou usar a estrutura do if só para mostrar com mais clareza para vocês eles aqui. Ó, vamos usar a estrutura do if. Eu não vou explicar muito bem para vocês agora. Não vou explicar muito bem para vocês agora porque essa aula não é aula de if, mas vamos usar a estrutura só para vocês entenderem. Vamos pegar, vocês estão vendo aqui em cima esses operadores aqui relacionais? Então, vamos pegar eles, que são as nossas condições. Essas aqui são as nossas condições. Quando a gente precisa de mais de uma delas dentro do nosso if, por exemplo, a gente usa os operadores lógicos. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o i. Ó, vou mostrar aqui para vocês. If num for igual a num2 and num for maior que num2. Gente, é claro que isso aqui tá errado, é óbvio, porque não tem como
num 2, num ser igual a num 2 e num ser maior que num 2 ao mesmo tempo. É só mesmo para exemplificar para vocês. Quando a gente escreve isso daqui, a gente quer dizer que só vai retornar verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Lembra que eu expliquei para vocês que retorna 0 ou 1, que no caso é falso ou verdadeiro? Então, uma condição, ela retorna falso ou verdadeiro. Aqui, como tem duas, essa, por exemplo, vai voltar verdadeiro e essa pode voltar verdadeiro também, ou pode voltar falso. Quando você usa um i, só vai retornar verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Quando as duas forem verdadeiras, o i retorna verdadeiro. E aí acontece o bloco de código que está aqui dentro. Agora, eu vou explicar o próximo para vocês. Além do i, também tem o outro, que é o ou. O ou a gente usa essas duas barras aqui, olha. O ou, ele é um pouco diferente do i. Ele só retorna verdadeiro quando pelo menos um for verdadeiro. O i não. O i precisa que os dois sejam verdadeiros. O ou só precisa que um deles seja verdadeiro. Vamos supor que o num é igual a num 2. Automaticamente já vai rodar o código que está aqui embaixo. Entenderam? Nem vai conferir esse daqui. Por quê? A partir do momento em que esse daqui já é verdadeiro, então ele já atende aos requisitos do ou. Porque o ou só precisa que um deles seja verdadeiros. Aí ele já vai rodar o código que está aqui. Agora, se os dois forem falsos, vai retornar falso. Se um for verdadeiro, retorna verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, também vai retornar verdadeiro. Porque aqui é pelo menos um. Então, o fato dos dois serem verdadeiros não tem problema. Vai retornar verdadeiro também. Agora, o último que eu vou ensinar para vocês é o not. O not, ele é um pouco diferente do i e do ou. Ele é mais no sentido de inverter o resultado que a condição trouxe. Vamos supor que essa condição aqui seja falsa. Se ela for falsa, vai virar verdadeiro se a gente usar o not. O not, ele serve para inverter. Vamos supor, por exemplo, aqui ó, deixa eu tirar essa parte aqui. Isso daqui seja verdadeiro. Vamos supor que num é igual a num 2. Se eu usar o not, esse bloco aqui só vai rodar quando num for diferente de num 2. Ou seja, vai inverter. Em vez de ser verdadeiro, vai virar falso. Então, ele só vai rodar quando isso daqui, que está escrito aqui, for falso. Quando não for igual. Ó, vamos escrever aqui para mostrar para vocês como é que se escreve. Para você escrever o não, você vai usar o símbolo de exclamação. Ó. Peraí. Vou colocar os parênteses, gente. Aí, tá vendo? Esse daqui é o not. Lembra que eu falei aqui que o símbolo de exclamação é muito usado pro not? Então, quando você usa o símbolo de exclamação, você diz que isso daqui vai ser invertido. Ou seja, se isso daqui tá escrito que é true, vai virar falso. Resumindo tudo. Então, você vai usar essa exclamação quando você querer que o num for diferente de num 2. Isso daqui, gente, esse código aqui, ó, esse código aqui que eu acabei de escrever, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É a mesma coisinha que isso aqui, ó. Só que escrito de formas diferentes. Esse daqui, gente, são os operadores lógicos. Agora vamos pro último, o tipo de operador que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo, que o vídeo já tá enorme. Eu pensei que ele ia ficar pequeno, mas não, tá enorme.
Gente, agora vamos para a parte mais chata do vídeo, de verdade, a parte mais difícil e que eu vou dedicar um vídeo específico só para ele mais para frente, que são os operadores bit a bit. Já vou até escrever aqui, ó. Vou tentar explicar de uma forma rápida porque eu quero realmente um vídeo dedicado a ele, porque é muito específico e muito chatinho para quem tá no começo ainda. Operadores bit a bit. Então, gente, acho que todo mundo que conhece o básico de programação tem ideia do que sejam bits, e se você conhece a estrutura de um computador, você deve saber. Mas eu vou dar uma resumida aqui, gente. Bit são zeros e uns, infinitos zeros e uns. A linguagem binária é a linguagem que o computador entende. Então, tudo que tá aqui são bits e bits e muitos bits. Então, operadores bit a bits eu acho que é o autoexplicativo. São operações que mexem diretamente com os bits. Gente, fiz aqui a estrutura pra gente aprender e facilitar um pouco nossa vida. Eu peguei dois números em binário, o número 5 e o número 3, para me mostrar para vocês como é que são os operadores. O primeiro operador que eu vou mostrar é o operador AND. Ele tem a mesma lógica desses operadores lógicos aqui, gente. É exatamente a mesma lógica, só que a diferença é que a gente vai trabalhar diretamente com os bits. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Quando você faz isso daqui, ó, você está dizendo para a máquina fazer a operação AND com os binários do número 5 e do número 3. E o que exatamente isso faz? Essa operação aqui, gente, ela vai manipular os bits de forma direta, podendo alterar os bits. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês dentro de um comentário. Ó, vamos pegar os dois valores dos dois números que a gente escolheu, que no caso é o 0, 1, 0, 1 e o número 3. Deixa eu fazer aqui. O 0, 0, 1, 1. A máquina, ela vai olhar bit por bit do número e vai retornar verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, que no caso é 0 ou 1. Lembrando que 0 é desligado ou falso e 1 é ligado ou verdadeiro. Gente, tá passando muita moto zoadenta que eu tô tentando gravar o vídeo e toda hora tá aparecendo moto, já tá me irritando. Ó, quando você coloca esse operador, a máquina vai relacionar esses dois números e retornar um resultado. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela vai olhar aqui o 1 e o 1, tá vendo? Tem o 1 e o 1, e ela precisa retornar um valor. O que ela vai pensar usando o AND? Ah, precisa que os dois números sejam 1. Os dois valores têm que estar ligados para me retornar ligado, para me retornar 1. Então, ela vai ver aqui, ah, tem um aqui, também tem um aqui, então vou retornar ligado. É isso que o AND faz. Agora, a segunda parte do número, né? Aqui tem o 0 e aqui tem o 1. Aqui tá ligado e aqui tá desligado. Então, e agora? Eu vou retornar o quê? A máquina pensando, gente, eu estou dizendo, vou retornar desligado. Por quê? Porque o AND pede que os dois estejam desligados. Por mais que aqui tenha... ligados. Por mais que aqui tenha um que está ligado, o outro não tá. Então, já é inválido para o operador AND. Agora vamos para o próximo passo. Aqui tá ligado, tem 1, e aqui tá desligado, tem 0. Então a máquina vai pensar o quê? Ah, então não dá para retornar 1, eu preciso retornar 0. Porque ela só pode retornar 1 quando os dois forem 1, quando os dois estiverem ligados. E esse último aqui, gente, nem tem nenhum ligado, os dois são 0, então claramente vai voltar 0. E esse daqui é o resultado, é exatamente isso que a máquina vai fazer. Ela vai manipular bit por bit, alterar o bit que for necessário alterar e trazer o resultado para vocês. É isso aqui que o operador AND faz. Agora vamos para o próximo operador, que é o OR. É o mesmo esquema, gente. O mesmo esquema,
Deixa eu só copiar aqui para facilitar. Ctrl C. É literalmente o mesmo esquema. A diferença é que é com as regras do OR. E que nem nos operadores lógicos daqui de cima, o AND tem um jeito de ver as condições e o OR tem outro jeito de ver as condições. Aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisinha. Ó, deixa eu só trocar aqui o símbolo, gente. Eu esqueci de ressaltar para vocês. O símbolo que a gente usa no AND é esse daqui, ó. É o mesmo símbolo que a gente usa no AND lógico. A diferença é que no AND lógico a gente usa 2 e no AND bit a bit a gente usa 1. Ou seja, quando você quer fazer comparações lógicas entre condições, você vai usar 2. Quando você quer fazer comparações nos bits, você usa 1. Agora o OR também é a mesma coisa. Aqui em cima você usava 2 tracinhos nos operadores lógicos e aqui você usa 1 apenas. Gente, voltando, aqui tá uma zoada. Geralmente é um silêncio, mas hoje tá uma zoada. Toda hora passando moto. Agora passou um carro com som altíssimo. Então tá complicado. Ó, e agora o que o OR vai fazer nessa manipulação de bits aqui, gente? O OR, ele vai fazer o mesmo esquema do OR lógico. Ele precisa que pelo menos um sejam verdadeiros, diferente do AND. O AND precisa que os dois sejam 1. O OR precisa que apenas um seja 1. Ou seja, ele vai olhar aqui. Tem um que tá ligado e outro que também tá ligado. O que eu vou fazer? Eu vou retornar ligado. Por quê? Ele precisa que pelo menos um, mas já que os dois estão ligados, ótimo, tá tudo certo também. Agora, gente, vamos pro próximo. O próximo tem um aqui, tem um ligado e tem um desligado. E agora? Vai retornar o quê? Ligado, né, gente? Porque lembra da regra do OR. Pelo menos um. Se um estiver ligado, já era. Ele vai retornar ligado, independente do que o outro é. Se o outro é ligado ou desligado. Só do fato de ter um ligado, já é um requisito para o OR aceitá-lo e trazer ligado novamente. Então, não precisa que os dois estejam ligados no OR. Apenas um. Nesse caso aqui, esse está ligado, esse está desligado. Vai retornar o quê? 1. Vai retornar true. E nesse daqui, tá um desligado, 2 desligados. E agora? Agora vai voltar desligado, né, gente? Porque precisa que um esteja ligado e aqui não tem nenhum. Esse operador aqui, gente, o próximo é o XOR. Ele é um pouco estranho, mas vocês vão entender rápido, porque ele não é muito difícil. Ele é um pouquinho diferente desses aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Deixa eu só copiar aqui de novo. Eita, aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui e colar aqui, ó. O símbolo dele, gente, é esse símbolo aqui, ó. Esse chapéuzinho aí, ó. Vamos colocar o símbolo aqui para mostrar para vocês. Bom, e o que ele faz? Ele retorna 1 se os valores forem diferentes. Ele só vai retornar 1 se for ligado e desligado. Ele é um pouco estranho, ele é diferente do OR e do AND. Ele é assim, ó, vou explicar para vocês. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Os dois estão ligados, ou seja, eles não são diferentes, eles são iguais. Ligado e ligado é igual, ou seja, não é true, porque com o XOR, que é o exclusivo, ele só retorna true se eles forem diferentes, mas como eles aqui estão iguais, então ele vai retornar falso, ou seja, 0. Acho que já deu para entender que ele só retorna 1 quando forem diferentes. E nesse caso aqui, tem o 0, que é desligado, e tem o 1, que é ligado. Eles são diferentes, né? São. Então, vai retornar 1. E nesse daqui,
tem um ligado e tem um desligado. São diferentes. Vai retornar um também. E esse daqui, gente? Desligado e desligado. São iguais, né? Então não pode retornar 1, vai retornar 0. Ele é bem simples, gente. Ele só é diferente dos outros, mas ele é bem simples. Agora, o NOT. O NOT, gente, ele é a mesma coisa que o NOT lógico aqui. Ele vai inverter de true para false. Ou seja, se a gente pegar aqui o número binário 5, por exemplo, escrever aqui NOT. O símbolo de NOT, gente, é esse símbolozinho aqui, ó, o símbolo de til. Esse símbolo aqui. A gente pegar e fazer isso aqui, ó. NOT 5. O que que isso vai retornar? Vamos pegar aqui o binário de 5, ó. O que que ele vai fazer? O que que a máquina vai fazer? Ele vai pegar e vai inverter tudo. Se é ligado, vai ficar desligado. Se é desligado, vai ficar ligado. É bem simples, é literalmente só isso. Ou seja, aqui tá 1, vai ficar 0. Deixa eu... Opa, meu Senhor, bom Jesus. Se aqui tá 1, vai ficar 0. Aqui tá 0, vai ficar 1. Aqui tá 1, vai ficar 0. Aqui tá 0, vai ficar 1. Ele literalmente inverte. Então, o que é assim, fica assim. Ele é bem simples, gente. Só isso mesmo. Agora tem esses dois aqui. Os dois últimos, eles são bem simples também. O que eles fazem? Eles movem os bits para a direita e para a esquerda. Mas como assim movem o bit? Imagina, gente, que os bits eles estão posicionados em uma fita infinita, assim, uma fita infinita que você vai puxando e que ela é infinita. E você pode ir esticando ela para a esquerda ou esticando ela para a direita. E é a mesma coisa com os bits. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse bit aqui, o bit 5. Vamos colar ele aqui. Olha, gente, se vocês fazerem isso daqui, ó, 5, você tá falando que você quer que os seus bits movam para a esquerda. Mas como assim para a esquerda, gente? Assim, ó. Assim, ó, você vai pegar e o seu bit que tá aqui, nesse primeiro, ele vai vir pra cá. Ó, esse bit aqui, ó. Tá vendo? Esse bit aqui, por exemplo, ele tá aqui, ele tá na última posição. Ele vai andar um passo pra cá. E vai vir pra cá, e vai vir pra cá, entendeu? Os bits vão andando uma casa pra esquerda. É isso que essa operação faz. Então, se tá assim, vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. E quando você faz isso, gente, é como se você estivesse multiplicando por 2. Quando você faz esse negócio de ir para a esquerda, você está multiplicando por 2. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui, o 1 vai vir uma casa para frente, ó. Então, ele vai vir para cá. O 1 tá aqui no começo, ele vai vir para cá. Esse 1 tá aqui, ele vai vir pro primeiro bit aqui, ó. Aí vai ficar assim. Pera. 0, 1. Não, gente, é o contrário. Ai, que tonta. Aí. Tá vendo, ó? Ele faz todos os bits moverem um passo para a esquerda. E o que era assim, fica assim. E quando você faz isso, você está multiplicando o número por 2. Então, se aqui é 5, aqui vai ficar 10. E por que isso? Eu explico para vocês em um vídeo específico para bit a bit, gente. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Esse vídeo já tá enorme. E agora também tem um pra direita, gente. Também tem pra esquerda, também tem como você mexer pra esquerda, tem como você mexer pra direita. Só você fazer o contrário. Aqui você tá movendo pra esquerda e aqui você tá movendo pra direita. Ó. Então, o que era assim, 0, 1, 0, vai ficar assim, ó.
Ó, vamos escrever aqui. 0, 0, 1, 0. Ó, ele foi todo movido para a direita. E esse é o resultado. Bom, gente, esses aqui são o que aqui tá vermelho? Minha Nossa Senhora. Esqueci de colocar o ponto e vírgula. Então, gente, esse daqui foi o nosso vídeo sobre operadores. O vídeo ficou bem grande, mas esse vídeo são para realmente iniciantes que não entendem nada de operadores em linguagens de programação. É muito importante que vocês vejam esse vídeo completo. Para quem é um pouquinho mais avançado, você não precisa ver esse vídeo. Acho que se a pessoa for avançada, ela nem vai clicar nesse vídeo, só se ela querer lembrar de alguma coisa. E é isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.